Olá, queridos irmãos, saudações fraternas a todos, e é bom estar novamente com vocês, com todos aqueles que tenham oportunidade de nos acompanhar nos estudos que a nossa querida Casa Espírita Irmã Sheila se propõe e proporciona todas as quartas-feiras. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrando as informações que, somando-se umas às outras, nos vão aperfeiçoando, nos vão instruindo, nos preparando para aquilo que virá a seguir. Porque o aprendizado é permanente, ele não cessa, estamos sempre aprendendo. O que aprendemos até ontem já não é suficiente para o dia de hoje, e assim sucessivamente. Então, dentro da programação de nossa casa, nós temos hoje para estudo o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, que é o capítulo 3º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido a todos, já no seu início, de que participem desses estudos aqui conosco por alguns minutos, mas não deixem de consultar, de estudar, de refletir sobre o próprio capítulo, que traz muitas informações de grande interesse para todos nós. Vejamos aqui no item 6 sobre a destinação da Terra. Qual é o destino da Terra? O que estamos esperando? O que esperar? Quais são as nossas expectativas em relação ao futuro da Terra, a destinação da Terra? E dentro deste mesmo assunto, as causas das misérias humanas. Então, os benfeitores espirituais nos falam sobre que a nossa visão do planeta em que habitamos é um tanto quanto deficitária, porque julgamos a humanidade criada por Deus, que habitam todos os planos habitáveis do universo, há muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus, e que a humanidade preenche todos esses espaços no universo. Nós somos parte dessa humanidade, não somos a humanidade em si, somente nós. Nós fazemos parte. O nosso mundo está localizado em região ainda de aprendizagem bastante difícil, porque somos espíritos em estágio evolutivo de pequena monta. Entre nós temos aqueles que estão iniciando as suas primeiras experiências, outras experiências um pouquinho adiante, e também temos espíritos que trazem consigo grande sabedoria e que são os nossos instrutores, são aqueles que nos conduzem, são aqueles que nos orientam, incluindo-se aí aqueles que escrevem livros, que falam da vida além da morte, falam da vida em outras dimensões e que são os nossos instrutores. Então, a Terra é atualmente um mundo de expiação e de provas, mas nós não podemos julgar que este estado de coisas existe em todos eles. Há muitos mundos, mundos ditosos, mundos venturosos, mundos de aperfeiçoamento, mundos já sublimados, tudo isso na escala evolutiva de tudo quanto Deus criou. O nosso planeta também está nesse processo de evolução. À medida em que a humanidade vai avançando em conhecimento, vai buscando aquilo que é ainda desconhecido, nós estamos dando passos largos em direção ao sucesso, ao progresso que nos é possível no estágio em que nos encontramos. Então, não podemos fazer um julgamento
de que a humanidade seja má, seja cruel, que a maldade impere, que o mal prevaleça, porque isto é um estado de coisas, não é isto. É uma transição para uma situação melhor, mais crescida, mais espiritualizada, que estamos a caminho. Observemos que, até usando esta pandemia como uma referência, quanto progresso nós conseguimos neste período em que pese a dor de muitos que perderam seus entes queridos, mas na somatória geral, a solidariedade humana cresceu de forma maravilhosa, podemos dizer assim. Pessoas que jamais pensavam em estar alistadas numa frente de trabalho solidário, voluntário, hoje estão de braços dados uns com os outros, desenvolvendo essa solidariedade que a própria pandemia veio nos convidar a realizar. Então, o progresso da humanidade acompanha o progresso dos mundos, ou os mundos acompanham o progresso da humanidade. Então, seria uma ideia muito falsa se nós fôssemos fazer um julgamento de toda a humanidade criada por Deus pelo nosso estágio atual. Seria um equívoco de nossa parte. Vamos imaginar que, sendo o universo constituído de muitas moradas, cada uma delas tem o seu grau evolutivo, sua condição de vida, e é para lá que nós estamos indo. Porque viemos de mundos ainda mais difíceis do que esse, e se viemos de algum mundo um pouquinho acima do nosso, foi por punição. Isso todos nós sabemos. Fomos degradados para o planeta Terra para desenvolvermos em nós os sentimentos que outros mundos já vivenciam sem qualquer dificuldade. Nós estamos a caminho desta conquista que iremos fazendo todos os dias aqui no pequeno educandário da Terra. Nós vamos buscar no capítulo 9, no item 9, sobre a questão do progresso dos mundos, o 19. Então ele nos diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Tudo o que Deus criou, tudo o que por Deus foi criado, está submetido à lei do progresso. Toda a natureza, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele, ao progresso, pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. Que quer dizer, que criou com esta finalidade. Não é querer o Deus, é assim aquilo que ele criou para que viesse a acontecer cada coisa no seu devido tempo. A própria destruição, que muitas vezes se nos apresenta como uma calamidade, um flagelo, tem sua finalidade. Ele diz assim: a própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de se chegar, pela transformação, a um mundo mais perfeito. Então, nós temos no Livro dos Espíritos a questão que pergunta: por que Deus pune a humanidade com flagelos, como estamos na atualidade vivendo? E a resposta dos benfeitores foi: para apressar o seu progresso. Porque nós estávamos num estado de coisas, algum tempo atrás, de total indiferença aos valores espirituais. A mídia, o mundo comercial capitalista, nos envolve de tal forma que começamos até a pensar que somos capazes de viver sem Deus, sem a sua lei. Somos donos absolutos do nosso nariz, como se diz, em que
a lei divina pouco importa. E isso não estava bem para nós. Estava nos causando muito mal. O egoísmo estava ganhando dimensões fantásticas, perniciosas, prejudiciais ao progresso de todos. Então, nós temos no nosso planeta a miséria convivendo com as grandes riquezas, as fortunas incalculáveis que alguns detêm em suas mãos. Isso é um estado de involução, porque uns se beneficiam à custa do sofrimento de outros. Isso não está dentro da lei divina. E, obviamente, nós vamos ter que corrigir este roteiro, e para corrigi-lo, Deus utiliza os flagelos, de vez em quando, para nos despertar para a nossa realidade espiritual. Eu me lembro de alguém que teria ensinado, calculado, programado alguma coisa, ele pensou que nós somos assim como a rã na panela. E o que era isto? Coloca-se, diz ele, uma rã dentro de uma panela com água fria e acende-se o fogo. Então, o aquecimento da água vai envolvendo a criatura, ou no caso a rã, desculpem, e ela não percebe que está sendo cozida e vai até ao falecimento, à morte, porque a água ganha uma temperatura que ela não mais suporta e ela acaba sendo sacrificada. Ora, o que tem isso a ver conosco? Nós estamos dentro desta panela. De há muito, nós estamos percebendo o aquecimento, o recrudescimento do egoísmo, do orgulho, da indiferença, de cada um por si e os outros que se danem. Então, nós estamos sendo cozidos em nossa espiritualidade. Nosso destino não é este. Nós somos criados para a perfeição e só se consegue a perfeição através do trabalho, do sacrifício, da doação, da renúncia que se nos é exigido em situações de necessidade de nossa parte para adquirirmos o conhecimento. Então, nós fomos, de certa forma, cozidos durante várias décadas a esta parte, em que, de repente, o anormal passou a ser normal. E ainda há hoje quem queira voltar ao normal. Não pode. Nós temos que ir para uma outra direção, mais conscientes, mais responsáveis, mais interessados na questão espiritual, porque somos espíritos imortais. Daremos conta de tudo aquilo que Deus nos colocou à disposição para o nosso aperfeiçoamento. Não fomos feitos para ficar ricos, para ter sucesso comercial, financeiro, profissional. Nós somos espíritos imortais. E é bom que nos lembremos disso, porque tudo é temporário no corpo físico, no planeta onde habitamos. Mas a vida que nos aguarda, ela é infindável. E é lá que nós vamos aferir realmente os nossos valores. Lá nos serão cobrados os dividendos daquilo que não produzimos. E se não o fizermos, teremos grandes repercussões em nosso desfavor. Então, quando nós falamos na progressão dos mundos, e falamos aqui da questão de estarmos aqui prontos para partir para este outro habitat, que nós estejamos preocupados com a nossa bagagem. E estávamos bastante distraídos, não é verdade? A rã não percebeu que a água aqueceu ao ponto de tirar-lhe a vida. E nós estamos perdendo um pouco dessa vida espiritual quando nos deixamos ser cozidos por tudo aquilo que nos cerca. Então, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam
progridem também materialmente. É evidente que não haverá um fim de mundo. Nosso planeta está aqui estabelecido há milênios e milênios que se perdem na eternidade ou no tempo. Então não haverá um fim de mundo, como se apregoou, mas sim uma mudança de situação, de categoria, de uma imperfeição para uma perfeição relativa, que é aquilo que nos aguarda. Mas é preciso estarmos preparados para isto. O que temos feito de especial, como perguntou Jesus? Nós que temos acesso às informações muito mais dos que os não espíritas, o que estamos fazendo com elas? Qual é o resultado positivo, de fato, que nós estamos angariando, aproveitando e criando oportunidades para que outros também aproveitem? Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. E é evidente, isso aí está para a nossa observação, para a nossa pesquisa, para a nossa reflexão. Se recuarmos no tempo um século, nós vamos ver o quanto progredimos em termos de ciência, em termos de tudo que nos envolve, do nosso próprio ou do espírito que somos nós, que evoluímos, que crescemos, que aprendemos. Nossos filhos já vieram numa esteira que lhes deixamos, nossos netos sucessivamente, e nós estamos nesse processo evolutivo que também repercute no mundo em que habitamos. Então, nós estamos a caminho de uma situação muito melhor. A Terra, seguindo essa lei, é a conclusão do capítulo, a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um degrau mais avançado. Não será, evidentemente, um mundo ditoso, um mundo maravilhoso, mas será melhor do que nós estamos vivenciando hoje. A regeneração, que já comportará uma maior ação do bem contrariando o mal. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório que ainda hoje somos, vai tornar-se um mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. Isso são palavras de Santo Agostinho, escrita em 1862. Então é essa análise que fazemos dessas muitas moradas da casa do Pai, do qual a terra é uma delas, onde habitamos e que nos interessa tanto como terráqueos que somos. Que Jesus nos abençoe e que busquemos o estudo para uma melhor compreensão sempre. Que assim seja.